A noite era sempre igual para Henrique. Um campo de batalha onde a única coisa que lutava mais que sua mente era o vazio que consumia sua alma. Naquele dia, a chuva escorria pela janela do apartamento, criando trilhas irregulares que pareciam espelhar sua própria confusão interna. O som das gotas contra o vidro era quase reconfortante. Um alívio do silêncio esmagador que preenchia o pequeno espaço. Henrique vivia sozinho há 2 anos. Quando a depressão tomou conta de sua vida, os amigos se afastaram. A família tentou ajudar, mas ele os afastou com uma mistura de vergonha e exaustão. O apartamento era seu refúgio e sua prisão. Ele passava os dias sentado no sofá desgastado, encarando as paredes descascadas, buscando uma razão para continuar. Porém, naquela semana, algo estava diferente. No início, ele não deu muita atenção. Achava que era sua mente pregando peças novamente. Tudo começou com pequenos detalhes. O som do assoalho rangendo, mesmo quando ele estava imóvel. A sensação de que os objetos em sua casa não estavam exatamente onde os havia deixado. Uma noite, enquanto rolava na cama em busca de sono, ele ouviu um som distinto. Era sutil, como se viesse de longe, mas estava ali. Um ruído baixo, irregular, que parecia ecoar das paredes. Henrique ignorou. Deve ser o prédio, ou minha cabeça de novo, pensou, fechando os olhos com força. Mas o som continuava. Na manhã seguinte, ele acordou mais cansado do que quando havia se deitado. Com um olhar vazio, arrastou-se até a cozinha para preparar um café. Mas algo no ar estava errado. Era como se o ambiente estivesse mais pesado, o ar mais denso, quase palpável. Ele sentiu isso com mais clareza quando passou pelo espelho no corredor. Era um espelho antigo, com moldura de madeira escura e adornos que lembravam um estilo barroco. Henrique o comprou meses atrás, pensando que talvez decorar o apartamento pudesse trazer alguma vida àquele lugar. Mas agora ele o evitava. Não sabia exatamente por quê, mas o espelho parecia errado. Enquanto tomava seu café, algo no espelho chamou sua atenção. Ele viu um reflexo incompleto de si mesmo. Não era como se ele não estivesse lá, mas havia algo a mais. Uma sombra sutil atrás de sua imagem, quase imperceptível. Ele piscou e a sombra desapareceu. Naquela noite, o som voltou, mais alto, mais próximo. Henrique acordou de um sono inquieto com um arrepio na espinha. Dessa vez, ele não podia ignorar. O som vinha claramente do corredor. Quando se levantou, o silêncio absoluto tomou conta. Ele sentiu o coração acelerar enquanto seus pés descalços tocavam o chão frio. Parado diante do espelho, a luz fraca do abajur do quarto refletia sua silhueta. Ele se aproximou devagar, observando cada detalhe de si mesmo, buscando algo que não conseguia identificar. E então ouviu: Henrique. A voz era baixa, arrastada, quase um gemido, mas o suficiente para fazê-lo recuar instintivamente. Ele olhou ao redor, certo de que estava sozinho. Quando olhou novamente para o espelho, notou marcas que não estavam lá antes. Linhas finas, arranhões cruzados, formando algo que ele não conseguiu decifrar. Ele cobriu o espelho com um lençol velho e voltou para a cama. Mas o sono não veio. As horas passaram e o som, agora abafado, parecia chamá-lo. Henrique sabia que algo estava errado, mas não sabia o que era, nem o que poderia fazer para escapar. No fundo, ele sentia que isso era só o começo. Os dias começaram a se arrastar, um emaranhado de horas sem fim. Henrique mal conseguia distinguir onde terminava o sono e onde começava a vigília. O que antes parecia um simples desconforto, o eco constante da presença invisível em seu apartamento, agora era uma pressão, algo físico que ele sentia na pele, no ar, até mesmo em seus ossos. A depressão que o havia consumido por tanto tempo agora parecia ser uma cúmplice de algo muito pior. Ele tentou ignorar. Como sempre fazia, focava no trabalho e nas poucas distrações que sua rotina lhe permitia. Mas o som, aquele sussurro grave e arrastado, vinha com mais frequência,
como uma onda crescente de uma tempestade que ele sabia estar prestes a desabar sobre ele. O sussurro não mais se limitava ao corredor. Agora, ele sentia a presença no quarto, à sua volta, tocando suas costas enquanto ele tentava dormir. Era como se algo o observasse, algo com intenções obscuras. Henrique não conseguia mais identificar o que estava real e o que era fruto de sua mente perturbada. Ele até tentou racionalizar os eventos, procurar explicações científicas como sempre fazia. Mas no fundo, ele sabia. Algo de sobrenatural estava tomando conta de sua vida. Ele sentia o peso da presença em cada canto da casa, como se as paredes respirassem com uma força crescente. Naquela noite, o sussurro foi diferente. Era como se alguém estivesse falando diretamente em seu ouvido. Ele acordou de um pesadelo, suando frio, mas a voz estava lá, mesmo antes de ele abrir os olhos. Henrique, venha até mim. Ele não sabia se havia realmente escutado ou se sua mente estava apenas jogando-lhe mais uma das suas armadilhas. Mas em seu íntimo, algo dizia que não era apenas um delírio. A sensação de um frio gelado percorreu sua espinha. Seus olhos se abriram, mas a escuridão da noite parecia mais espessa, quase palpável. Ele virou-se para o lado e então viu o reflexo de si mesmo no espelho, mas não era apenas ele. A sombra estava ali. Ela não se movia como um reflexo. Não era uma imitação exata de sua imagem. Havia algo distorcido, algo monstruoso naquelas linhas. Como se uma figura fosse gradualmente se esgueirando para dentro do espelho, disforme e deformada. Henrique deu um passo atrás, seu coração batendo forte em seu peito. O reflexo do seu corpo continuava estático, mas a sombra no espelho começou a se mover. Não era possível. O espelho estava vazio. Ou deveria estar. Ele se aproximou cautelosamente, os pés arrastando-se pelo chão frio, a respiração ofegante. A imagem do reflexo distorcido parecia se aproximar dele, como se o espelho o estivesse chamando. A mão que tocava a superfície do vidro parecia se arranhar, como se um ser invisível estivesse tentando atravessá-lo. Henrique quase gritou, mas o som morreu em sua garganta. Subitamente, uma mão esquelética surgiu do espelho e se estendeu para fora, tocando o ar com dedos longos e finos, como garras. Henrique saltou para trás, derrapando no chão molhado de suor. Ele tropeçou e caiu de costas no chão, respirando pesadamente, tentando processar o que acabara de ver. Henrique. A voz parecia vir do espelho agora, mas estava mais forte, mais clara. Era uma voz de mulher sibilante e fria, que parecia fazer o ambiente ao redor dele vibrar. Você não pode fugir. Ele tentou correr, mas seus pés estavam como colados ao chão. Era como se algo invisível o estivesse segurando, impedindo-o de escapar. O pânico tomou conta de seu corpo, e ele olhou ao redor, desesperado, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse ajudá-lo. As sombras da sala pareciam se esticar e se retorcer, distorcidas e sedentas. Henrique então teve uma sensação horrível. Ele não estava mais sozinho no apartamento. Algo estava ali com ele e estava se aproximando. Ele ouviu risos, fracos e abafados, como se estivessem vindo de dentro das paredes. Henrique se levantou de um salto, quase sem fôlego, e correu até a porta da cozinha. Quando tentou abri-la, ela não cedeu. Estava trancada. Ele olhou para trás e o espelho estava vazio. Mas a sensação de que algo ainda o observava era inescapável. Naquele momento, Henrique teve certeza de uma coisa. Não era apenas a depressão que o perseguia. Algo mais, algo maligno, havia encontrado um caminho até ele. E agora, ele estava preso. Henrique passou os dias seguintes imerso em um estado de paranoia. As luzes do apartamento agora permaneciam acesas durante toda a noite. Mas a luz não afastava a escuridão que ele sentia à sua volta. O espelho no corredor estava coberto com uma toalha, mas ele ainda evitava passar por ali.
A simples ideia de ver seu reflexo, ou o que quer que estivesse escondido nele, fazia seu estômago revirar. Apesar disso, a sensação de ser observado nunca desaparecia. Era como se os olhos invisíveis estivessem por toda parte, seguindo cada movimento, cada suspiro. O ar parecia cada vez mais pesado, como se a casa inteira estivesse viva, respirando lenta e ameaçadoramente. Naquela noite, ele acordou com um som que fazia suas entranhas gelarem. Uma risada baixa e rouca, como se viesse de algo que não era humano. A risada ecoava pela sala, reverberando pelas paredes. Henrique ficou imóvel na cama, o coração batendo tão forte que ele pensou que poderia explodir. Ele sabia que, seja lá o que fosse aquilo, estava ali com ele. A risada parou, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Ele sentiu um movimento perto da porta do quarto. Algo que ele não conseguia ver, mas que estava lá, sem dúvida. O som de passos lentos no assoalho fez sua respiração parar. Ele fechou os olhos, esperando que fosse apenas sua mente brincando novamente. Henrique. A voz estava bem ao lado dele. Ele abriu os olhos e ali, na escuridão do quarto, viu algo que o faria questionar sua sanidade para sempre. Era uma figura alta, envolta em sombras tão densas que parecia drenar a luz ao seu redor. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, brilhavam como brasas, fixados diretamente nele. Henrique tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele se afastou, caindo para fora da cama, enquanto a figura avançava lentamente. A escuridão parecia se espalhar pela sala como uma fumaça viva, engolindo o espaço entre eles. Você não pode escapar de mim. A figura estendeu uma mão longa e magra em direção a Henrique, que sentiu o ar ao seu redor gelar instantaneamente. Quando a mão quase o tocou, um som estridente de vidro quebrando ecoou pela casa, e a figura desapareceu, como se nunca estivesse ali. Tremendo, Henrique se levantou, mal conseguindo se equilibrar. Foi então que ele percebeu. O som do vidro vinha do espelho no corredor. Contra todas as fibras de seu corpo que gritavam para ele fugir, ele caminhou até lá, sentindo cada passo como se o chão estivesse prestes a ceder. O espelho estava rachado, mas o que ele viu fez sua mente girar. Atrás das rachaduras, não havia o reflexo do corredor. Ele via outro lugar, um espaço escuro e opressivo, cheio de sombras retorcidas que se moviam como se tivessem vida própria. Era como olhar para um portal para um mundo onde o medo era absoluto. No centro daquele cenário horrível, uma figura mais clara começou a tomar forma. Era a mulher que ele tinha ouvido antes, a dona da voz sussurrante. Ela era bela de uma forma antinatural, com olhos vazios que pareciam atravessar. Lu, por que está resistindo, Henrique? Ela perguntou, com um sorriso que não era de conforto, mas de predador. Você já está perdido. Ele recuou, mas o espelho agora parecia atrair Lu, como se uma força invisível tentasse puxar Lu para dentro. Ele segurou a moldura com toda sua força, sentindo as mãos escorregarem enquanto o vidro rachado parecia se mover, quase como carne pulsando. Foi nesse momento que ele ouviu, não com os ouvidos, mas em sua mente. Eu sou parte de você. Você me trouxe aqui. A mensagem era como uma lâmina atravessando sua mente. Henrique gritou, puxando o lençol que cobria o espelho e jogando-o para o lado. O portal desapareceu, deixando apenas o espelho rachado e sua imagem pálida e aterrorizada. Sentado no chão, ele tentava controlar sua respiração, mas uma coisa era clara: o espírito não era apenas um visitante. Ele tinha raízes profundas em sua própria alma. E se ele não encontrasse uma forma de se libertar, essa força sombria o consumiria completamente. Henrique passou os dias seguintes tentando escapar do peso invisível que agora parecia fazer parte dele. A conexão com o espírito era inegável, mas o que aquilo significava? Ele não tinha respostas, apenas medo. O apartamento, antes um lugar sufocante mas familiar, agora parecia um labirinto vivo,
cheio de armadilhas e cantos escuros que escondiam mais do que apenas sombras. O espelho no corredor permanecia coberto, mas Henrique sabia que aquilo era apenas uma tentativa inútil de se proteger. Ele ainda podia sentir o olhar daquela figura, como se a mulher estivesse observando seus movimentos, esperando que ele cometesse um erro. Uma noite, incapaz de suportar o peso do silêncio, Henrique fez algo que nunca havia tentado antes. Ele pegou um caderno e começou a escrever. A princípio, suas palavras eram soltas, pensamentos desconexos sobre o que estava vivendo. Mas conforme ele escrevia, as lembranças começaram a surgir. Lembranças que ele havia enterrado, ou talvez escolhido esquecer. Ele se lembrou da primeira vez que sentiu vazio. Tinha 15 anos. A morte repentina de sua mãe o mergulhou em uma espiral de tristeza que ele nunca conseguiu superar completamente. Ele recordou as noites em que, sozinho no quarto, implorava para que algo, qualquer coisa, o tirasse daquela dor. Eu daria tudo para acabar com isso. Ele murmurava para si mesmo, sem perceber que havia escrito essas palavras repetidamente no caderno. Enquanto olhava para a página, algo estranho aconteceu. As palavras começaram a se distorcer, como tinta escorrendo. Ele esfregou os olhos, mas o que viu o fez soltar o caderno no chão. As palavras tinham se rearranjado, formando uma frase. Você já deu. Henrique recuou, seu coração disparando. Ele olhou para o caderno no chão, agora completamente em branco. Não pode ser real. Ele repetia, mas o som de passos atrás dele fez seu corpo congelar. Ele sabia o que estava ali. Virando-se lentamente, ele viu a figura feminina novamente. Mas dessa vez, ela não estava no espelho. Ela estava na sala, sua presença tão forte que parecia sugar o ar do ambiente. Seus olhos vazios brilhavam, e o sorriso predador ainda estava em seu rosto. Você não lembra, Henrique? A voz dela era doce, mas cheia de veneno. Você me chamou. Você me deu permissão. Ele balançou a cabeça, negando. Isso é mentira. Eu nunca faria isso. Ela riu, uma risada que parecia vir de todos os cantos do apartamento. Você pediu ajuda, implorou, e eu vim. Só que agora, você acha que pode me mandar embora. Não é assim que funciona. Henrique sentiu o chão sob seus pés parecer mais instável, como se estivesse afundando. Ele se lembrou com uma clareza assustadora de uma noite em que estava no fundo do poço. Era uma noite em que ele, na tentativa desesperada de se livrar da dor, disse palavras que ele nunca mais quis lembrar. Se alguém puder me ajudar, eu aceito. Não importa o preço. O quarto ao redor começou a girar e Henrique caiu de joelhos. Ele sentia o peso daquelas palavras, a verdade esmagadora que agora voltava para assombrá-lo. Eu sou o preço, Henrique, a mulher disse, inclinando-se até ficar bem próxima dele. E você não pode fugir do que chamou para si. Eu sou parte de você. Sempre fui. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão que agora preenchia a sala. Sua visão começou a falhar, e a última coisa que viu foi o sorriso dela se expandindo, tornando-se algo monstruoso e deformado. Quando acordou, estava no chão da sala. O apartamento estava silencioso, mas o ar parecia carregado, como se a presença dela ainda estivesse ali, escondida nas sombras. Henrique percebeu que não havia como lutar contra aquilo sozinho. Se ele quisesse se livrar da entidade, teria que enfrentar sua própria escuridão e descobrir como quebrar o pacto que havia feito. Henrique não sabia quanto tempo havia passado desde o último ataque do espírito. As horas e os dias pareciam se fundir em uma confusão interminável de tensão e medo. Ele mal comia, dormia pouco, e quando conseguia, seus sonhos eram preenchidos pela figura feminina e por memórias distorcidas de sua infância e juventude. Era como se ela estivesse reescrevendo sua história, forçando-o a revisitar cada momento de dor. Mas algo mudou naquela manhã. Henrique acordou com uma ideia fixa.
Ele precisava entender quem ou o que era a entidade. Ele revirou os cantos mais escuros de sua memória, buscando qualquer fragmento que pudesse ajudá-lo. E então lembrou-se de algo que o fez congelar. Era um livro. Um livro velho que sua mãe tinha. Ele se lembrava dela segurando-o com reverência, sempre alertando-o para nunca mexer naquilo. Após a morte dela, ele o havia guardado em uma caixa junto com outras coisas que nunca teve coragem de tocar. Henrique vasculhou o armário do quarto até encontrar a caixa empoeirada. Dentro, junto com fotos e cartas antigas, estava o livro. Ele era grosso, com uma capa de couro desgastada e sem título. As páginas tinham um cheiro forte de mofo. E as letras estavam escritas em uma língua que Henrique não conseguia compreender. Mas ele sabia que aquilo era importante. No centro do livro, havia uma página marcada com uma folha seca. O desenho mostrava um círculo cheio de símbolos estranhos. E no centro, o rosto de uma figura feminina, com olhos vazios que pareciam exatamente os da entidade que o atormentava. Abaixo do desenho, havia um texto traduzido: aquele que chama pela libertação encontrará o vazio. O preço é a alma. A quebra do pacto exige enfrentar o reflexo do próprio abismo. Henrique sentiu o peso dessas palavras como uma faca atravessando seu peito. Era isso. Ele havia chamado pela entidade em seu momento de desespero, e agora sua alma estava em jogo. Mas o texto também falava de uma forma de quebrar o pacto. Ele precisava enfrentar seu abismo. Por mais aterrorizante que fosse, Henrique sabia que não tinha escolha. Ele preparou o ambiente como ilustrado no livro, desenhando o círculo com giz no chão e posicionando velas ao redor. Cada símbolo parecia pulsar enquanto ele os traçava. Quando tudo estava pronto, ele se sentou no centro do círculo e falou as palavras que o livro indicava. Eu chamo pelo reflexo. Eu enfrento o que é meu. O ambiente ao redor pareceu congelar. As velas tremularam, mas nenhuma se apagou. E então, ele sentiu novamente a presença. Você nunca deveria ter me chamado. A voz feminina ecoou, mas dessa vez não vinha de um canto específico. Ela estava em todo lugar, e ao mesmo tempo dentro de sua cabeça. A figura apareceu, mais monstruosa do que antes, mas seus olhos brilhavam com algo novo: raiva. Ela avançou até o círculo, mas parou abruptamente. Os símbolos pareciam repelir sua presença. Você acha que pode me mandar embora agora? Ela disse, com um sorriso cruel. Você não está enfrentando a mim, está enfrentando a si mesmo. Henrique sentiu o peso das palavras e de repente o ambiente ao redor mudou. Ele não estava mais em seu apartamento. Estava em um espaço infinito, um vazio opressor onde sombras dançavam ao seu redor. Ele viu imagens flutuando no escuro, cenas de sua vida, momentos que ele havia tentado esquecer. Sua mãe no leito de morte, a solidão dos anos seguintes, os erros, as escolhas ruins. E então ele viu a si mesmo, mas não era exatamente ele. A figura parecia feita de sombras, uma versão distorcida e monstruosa de sua própria imagem. Os olhos dessa versão eram vazios, como os da entidade. Eu sou você, Henrique, a figura disse, avançando. Eu sou seu medo, sua culpa, sua dor. Você me alimentou por anos e agora sou mais forte que você. Henrique recuou, mas sabia que fugir não era uma opção. Ele se lembrou das palavras do livro. Enfrentar o reflexo do próprio abismo. Você não é real. Henrique gritou, tentando soar confiante, mas sua voz tremia. A figura riu, avançando ainda mais. Eu sou tão real quanto você me fez ser. Você me criou. Você me deu poder. As sombras ao redor começaram a se mover, aproximando-se, tocando-o com mãos geladas. Henrique sentiu o desespero crescer, mas então algo mudou. Ele se lembrou das noites em que tinha força para continuar, dos momentos de felicidade, por menores que fossem. Ele ainda tinha algo dentro de si que a entidade não podia tocar. Fechando os olhos,
Ele se concentrou nisso, na esperança, na vontade de viver, no amor que sua mãe tinha por ele. Eu não sou apenas dor, ele disse, com uma força renovada. Eu sou mais do que isso. A figura começou a gritar, suas formas se desfazendo em uma névoa escura. As sombras recuaram, e Henrique sentiu o ambiente ao redor se dissolver. Quando abriu os olhos, estava de volta ao círculo, sozinho. As velas estavam apagadas, e o livro estava queimado no centro. Mas a presença havia desaparecido. Pela primeira vez em meses, o apartamento estava quieto. Não o silêncio sufocante de antes, mas um silêncio de paz. Henrique sentiu as lágrimas caírem enquanto respirava profundamente. Ele sabia que a entidade havia sido banida, mas, mais do que isso, sabia que havia encontrado algo dentro de si que havia esquecido. A força para enfrentar seus próprios demônios. Os dias após o confronto foram estranhamente tranquilos. Pela primeira vez em meses, Henrique conseguia dormir sem medo e o apartamento parecia vazio. Não o vazio opressor de antes, mas algo diferente. Era um silêncio acolhedor, como se o ambiente finalmente tivesse se livrado do peso que carregava. No entanto, os eventos daquela noite continuavam frescos em sua mente. Ele sabia que o que enfrentara não era apenas uma entidade externa, mas uma manifestação de tudo o que havia reprimido por anos. As palavras da figura ainda ecoavam. Eu sou seu medo, sua culpa, sua dor. Na manhã seguinte, Henrique fez algo que não fazia há muito tempo. Saiu de casa. Ele caminhou pelas ruas do bairro, sentindo o sol no rosto e o vento fresco. Cada passo parecia um pequeno triunfo. Um lembrete de que ele havia sobrevivido. Ele sabia que a batalha com o espírito era apenas um reflexo de sua luta interior. A depressão ainda estava lá, uma sombra mais fraca, mas que exigia atenção. Henrique decidiu procurar ajuda profissional. Encontrou um terapeuta e começou a falar sobre o que havia passado, tanto o confronto sobrenatural quanto os anos de dor reprimida. As sessões eram difíceis, mas libertadoras. Ele finalmente enfrentava memórias que havia enterrado, incluindo o luto pela mãe e as escolhas que fizera em momentos de desespero. A cada encontro, sentia que as sombras dentro dele diminuíam um pouco mais. Apesar do progresso, havia algo que não o deixava em paz: o livro. Ele havia sido queimado durante o ritual, mas Henrique guardou suas cinzas em uma caixa. Era como um lembrete silencioso de que, por mais que tivesse vencido, o sobrenatural ainda existia. Um dia, enquanto guardava a caixa no fundo do armário, algo estranho aconteceu. Uma das cinzas, quase como um grão de pó, se moveu sozinha. Ele piscou, pensando ser apenas sua imaginação. Mas quando tocou a caixa, ouviu um som quase imperceptível. Um sussurro. Ele abriu rapidamente a tampa, mas não havia nada lá. Ainda assim, o sussurro parecia ecoar em sua mente, como uma advertência distante. Isso ainda não acabou. Henrique recuou, fechando a caixa com força. Ele respirou fundo, tentando afastar o medo. Não sabia se era apenas sua mente pregando peças ou algo mais, mas decidiu não se deixar consumir por isso. Ele voltou para a sala, agora iluminada pela luz do fim de tarde, e olhou pela janela. O mundo parecia mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Henrique sabia que a vida não seria perfeita, mas ele estava disposto a enfrentar las sombras e tudo mais. Com o tempo, Henrique começou a escrever sobre sua experiência. Ele transformou suas anotações em um blog, compartilhando como enfrentara seus medos, tanto sobrenaturais quanto emocionais. Surpreendentemente, outras pessoas começaram a interagir, relatando suas próprias histórias de luta contra o desespero e o inexplicável. Henrique percebeu que sua história não era só dele. O que ele enfrentara de alguma forma conectava-se a algo maior. E, enquanto compartilhava, sentia que estava ajudando outros e a si mesmo a encontrar um caminho para a luz. Na última página de seu diário, Henrique escreveu:
As sombras dentro de nós nunca desaparecem completamente. Mas podemos aprender a conviver com elas e, às vezes, até transformá-las em algo que nos fortaleça. Eu sei que ainda há mistérios por resolver. Talvez o livro tenha sido apenas o começo. Mas, por enquanto, eu escolho viver. Ele fechou o diário e olhou para o espelho do corredor, agora limpo e reluzente. Por um instante, algo pareceu se mover no reflexo, rápido demais para ser capturado. Ele congelou, esperando, mas o espelho mostrou apenas seu rosto cansado, mas determinado. Um sorriso breve apareceu em seus lábios. Seja lá o que viesse depois, ele estaria pronto.